Bom dia, hoje quarta-feira, 8 de abril de 2020, estamos começando o nosso Café com Fé, a palavra para hoje. Quero que você abra comigo no Salmo 84, vamos ler de 1 a 4, e está escrito assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos ou pelos atos do Senhor, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde se acolha com os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Pai meu e Deus meu. E bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão perpetuamente e para sempre. Bem, nesta manhã vamos conversar sobre alguns fatos que estão acontecendo no nosso tempo presente. E é de vital importância para estes dias, meu querido irmão, a compreensão exata do que é a palavra rema em nosso dia ou no nosso dia a dia, pois precisamos receber a revelação do Logos de Deus, a palavra escrita no passado, para o crescimento espiritual, coletivo e individual nos dias de hoje. Existem muitas pessoas que não sabem o significado da palavra rema. Elas pensam até mesmo ser uma denominação, uma organização ou coisa parecida. Para muitos cristãos, rema parece o nome de uma denominação, uma escola. Porém, de fato, de verdade, rema é a palavra que foi escrita e que, quando falada, ganha o Espírito e a vida a partir da voz que nós damos a essa palavra e as declarações de fé que fazemos. A premissa é: se Logos é a palavra de Deus escrita, é a letra, o conhecimento natural do que a Bíblia diz, rema é o porta-voz a partir de nós, das nossas declarações, para o cumprimento da vontade de Deus, através do que essa palavra expressa. Por exemplo, quando lemos em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, a Bíblia diz assim: não se deixe ser puxado em direções diferentes ou preocupar-se com nada. Fique saturado em oração ao longo de cada dia, oferecendo seus pedidos cheios de fé diante de Deus com gratidão transbordante. Diga ao Senhor todos os detalhes da sua vida, e a maravilhosa paz dele, que transcende a compreensão e todo o entendimento, fará com que suas petições sejam conhecidas e respondidas por meio de Jesus Cristo. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, queridos, é que o fato é: fique focado no que você crê. É isso que a palavra está dizendo, a primeira coisa. A segunda coisa é: tenha confiança no que você acredita. A terceira coisa é: ore ao Senhor, oferecendo seus pedidos com fé, com o coração cheio de alegria e de gratidão. Em quarto lugar, converse com detalhes. Deus é o seu Pai. Em quinto lugar, agora estará entrando em cena o rema, ou a vida e o Espírito da palavra, manifestando a paz que você está pedindo nas suas orações e precisando para esse momento oportuno. Logo, eu posso dizer que Logos é a palavra de Deus escrita, é a letra, o conhecimento natural do que a Bíblia diz. A Bíblia, na sua totalidade, é a palavra Logos de Deus, é Deus falando, ou Deus tendo aquilo que Ele falou no passado. Quando nós falamos a palavra que foi escrita, há uma revelação completa e universal da vontade de Deus que começa a se expressar através do que nós cremos e falamos. Agora, meditar na palavra todos os dias como forma de devocional lhe trará ou lhe fará manter a palavra Logos guardada em seu coração para ser declarada em forma de vida no momento da necessidade. Por exemplo, o momento que nós estamos vivendo. Portanto, sem o conhecimento da palavra escrita, jamais poderíamos chegar à revelação, porque não temos o que entender ou falar. Veja o que disse o salmista no Salmo 119 e no versículo 11. Ele disse: guardo no meu coração as tuas palavras, para que eu não peque contra ti.
Isso me diz que no momento da tentação, quando ela se apresenta, eu tenho a palavra escrita em meu coração, perto de mim e na minha boca. Então eu posso declará-la e ela se transformará em rema, ou seja, o Espírito e a vida da palavra será o meu socorro nesse momento que eu falo. Jesus disse também: se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Quando o anjo veio até Maria trazendo palavras dos profetas, o logo de Deus, e esse logos foi comunicado de forma rema pelo anjo, ou seja, já era a vontade de Deus em manifestação, sendo derramada como Espírito e vida no coração de Maria. Era uma revelação pessoal para ela do que Deus desejava por um plano específico para ela. Maria conhecia a palavra logos de Deus. Imediatamente ela transforma essa palavra logos em rema, quando ela diz: faça-se, cumpra-se em mim, conforme a tua palavra diz. Então, logos é a palavra objetiva, já o rema é a palavra subjetiva, aquela relativa ao sujeito. Outro exemplo é Mateus 4:4. Jesus respondeu: as Escrituras dizem, o pão perecível não vai satisfazer, mas a verdadeira vida é encontrada em cada palavra falada que sai constantemente da boca de Deus, que é o meu Pai. A versão mais tradicional diz: nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra rema que sai da boca de Deus. Esse é o rema de Deus que Jesus recebeu. O rema era seu alimento, portanto ele não precisava converter pedras em pão. Os primeiros relatos de pandemias se originaram do vírus da gripe de 1580 na Ásia, que em apenas 6 meses se espalhou pela Europa, pela África e posteriormente para toda a América do Norte e Reino Unido, matando em torno de 10% da população em áreas afetadas por aquela doença. Posteriormente, a gripe ataca novamente, desta vez na sua origem, e ela vem da Rússia como um surto no ano de 1729 e tornou-se uma pandemia em 1732, onde tomou o mundo inteiro, matando em torno de 500 mil pessoas em 36 meses. Outros casos de pandemia ocorreram em 1781 na China, quando infectou a Europa em 8 meses. Em 1830, que também teve início na China, passando pela Ásia, Europa e as Américas, onde iniciou-se em torno de 25% da população afetada. Após estas, as pandemias começaram a ter nome, começaram a dar nome a elas. Por exemplo, a gripe russa surgiu em 1889, atacando a Europa e chegando a Salvador por navios, se alastrando até o Rio de Janeiro. A gripe espanhola, por exemplo, surgiu em 1918 e se espalhou por todo o planeta. Estima-se que 50% da população mundial foi contaminada, levando a 40 milhões de pessoas a óbito. A gripe espanhola é considerada a pior pandemia da história. Você vai saber porque eu estou lhe falando dessas coisas. Depois veio a gripe asiática, que surgiu na China em 1957, onde se alastrou em questão de meses para a Austrália, Índia, Europa, África, Estados Unidos, atingindo todos os países em torno de 10 meses. A mortalidade desta pandemia variou de acordo com a área atingida, chegando a 80%. A gripe de Hong Kong, por exemplo, surgiu na China em 1968, onde infectou 500 mil pessoas em Hong Kong, causando grande impacto na guerra do Vietnã, quando foi levado aos Estados Unidos e se espalhou rapidamente no mundo inteiro. O coronavírus agora surgiu em Wuhan, na China, em 2019 e está se espalhando rapidamente pelo mundo. Embora tenha letalidade de 3 a 4% em sua maioria, idosos, pessoas com problemas respiratórios, baixa imunidade, etc., sua vulnerabilidade é bastante alta, infectando pelo menos 120 mil pessoas até 11 de março deste ano e com muitas mortes. Está trazendo enormes prejuízos, com certeza, à economia, você tem visto isso, a economia global, pois tem paralisado boa parte da indústria mundial e milhares de voos cancelados e pessoas sem poderem trabalhar. A Itália, por exemplo, ao declarar todo o país uma zona de quarentena,
restringiu a entrada e saída de pessoas. Além da gripe, outras doenças ordinárias grandes de pandemias, como a cólera, por exemplo, que acarretou em 8 grandes pandemias que invadiram o mundo. Quando olhamos para essa retrospectiva, meus queridos, eu posso dizer o seguinte: o mundo já foi afetado de várias formas, de várias maneiras, por todos os tipos de pragas diferentes. Porém, o que nós devemos salientar é que todos esses eventos da escuridão passaram. Então, esse que nós estamos vivendo, com certeza, irá passar. Então, vamos olhar para o que a palavra de Deus diz, para o que a palavra de Deus nos assegura, para aquilo que nós cremos. Se nós olharmos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 18, diz assim: não devemos focar nossa atenção no que os nossos olhos podem ver, mas no que não é visto, pois o que é visto passa, é temporário, mas o reino invisível e eterno é o reino dos filhos, e estes em Deus prevalecerão. Essa é a promessa que temos. Nós, como filhos, vamos prevalecer. Então devemos fazer da palavra, logos, o rema de Deus para a nossa segurança. Então vamos confessar a palavra. No Salmo 107, no versículo 20, está escrito: Deus falou essas palavras: seja curado, e fomos curados. Ele paralisa o processo da morte e fecha a porta da devastação. Bendito seja o nome do Senhor. Deus disse: diga ao fraco, eu sou forte. Então Deus está dizendo: pegue o logos, faça ele rema. Se você está se sentindo fraco, comece a declarar: eu sou forte no Senhor. Deus está fazendo, então vamos fazer a nossa parte. Deus está dizendo, vamos fazer o que Deus está dizendo. Deus está dizendo: faça da minha palavra a sua fonte de vida. Então é isso que nós devemos fazer. Então façamos a parte que nos cabe, sem precisar entrar em pânico. Vamos passar por esta crise tranquilamente, porque nós estamos com o Senhor. Ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma questão de termos consciência do que somos, temos e podemos. É uma questão de consciência, de acreditar que o nosso Deus é o Deus que está nos guardando, que temos o sangue de Jesus. A palavra nos ensina que a vitória que vence o mundo, queridos, é a nossa fé, a fé em Deus. Essa é a nossa intimidade com a palavra, que nos fará sair de forma sobrenatural de toda e qualquer situação. Veja outro texto para nós terminarmos da poderosa palavra de Deus. O Espírito Santo nos diz, através do apóstolo Paulo, em Filipenses 4, de 6 a 7. Não se preocupem com nada. Em vez disso, coloquem-se em oração sobre tudo. Diga a Deus o que você precisa. Agradeça-lhe por tudo o que Ele já fez, o que Ele pode fazer, por aquilo que Ele ainda fará. Então você vai experimentar a paz que ultrapassa tudo o que nós estamos passando. A sua paz guardará os nossos corações, as nossas mentes, e estaremos seguros em Cristo. Então, queridos irmãos, vamos ficar em paz, na paz que excede todo entendimento, seguindo as instruções dos nossos governantes e caminhando na fé, caminhando na palavra de Deus, na convicção plena daquilo que a palavra diz. No Salmo 118, 17 diz assim: o meu Deus não vai permitir que o mal venha me derrotar e me leve à morte, mas antes eu vou viver para contar ao mundo o que o Senhor fez, faz e fará por mim. E eu acrescento: isso acontecerá em o nome de Jesus amanhã. Espero por você amanhã no nosso Café com Fé, na palavra para hoje. Um dia abençoado.